Boa noite para todos. Nós vamos, no encaminhamento final da nossa atividade, trazer o pensamento de Emmanuel, esse espírito que somos profundamente gratos por tanto nos auxiliar no encaminhamento da evolução. Texto do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. A lição 71. Sacudir o pó. Mateus capítulo 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre tivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos.
há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Vale lembrar que esse versículo faz parte de um texto inserido, portanto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, que é intitulado A Missão dos 12, aonde Jesus vai consignar a missão dos discípulos. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ele vai definir uma série de ações. É necessário sair para o trabalho, não levando alforje, não levando bolsa, mas levando boa vontade. A boa vontade, acima de tudo, é o movimento que vai, vamos dizer assim, impulsionar a todas as tarefas e, por sua vez, a todas as aquisições que a tarefa vai conferir ao viajor, ao trabalhador. Durante muito tempo julgamos que Jesus, quando reúne os apóstolos e vai definir para eles a tarefa de divulgação do Evangelho, e que depois veio se multiplicando nos colégios de religiosos que foram fundamentados na história do planeta, e até agora existem esta propagação. Durante muito tempo nós julgamos que esse trabalho era um trabalho apenas dos religiosos. E fica patente para nós, nesse momento, que a missão é para todos. Porque o reino dos céus, a conquista, a interação com o mundo superior, ela não está consignada apenas para religiosos, embora os religiosos cumpram o papel deles no contexto social, das comunidades, enfim. Mas esse projeto é um projeto de vida, de evolução, que é definido para todos, embora necessário que cada um desperte para entender o real objetivo da vida. Porque o que vem do alto não vem de fora para dentro. Não é uma missão que você recebe e simplesmente você vai cumprir como uma determinação imperiosa. Os projetos da espiritualização, embora estejam todos eles semeados no mundo espiritual maior, todos eles devem ser sentidos por cada alma. E ao ser percebidos, a alma passa a movimentar para entrar em sintonia com o que vem do alto. Portanto, o lado espiritual de cada um é como se fosse uma terra que precisa de ser preparada para receber a semente do bem. E a terra do coração é que, aconchegando essa semente, vai esta terra, que o lavrador somos nós mesmos, trabalhando para que ela possa frutificar no tempo
e no espaço, de acordo com as necessidades, com o interesse, com a maturidade de cada um. Sabemos que esse solo, muitas vezes, é trabalhado na base das dificuldades, do empreendimento, do suor, da dedicação, do desapontamento, da dor, da doença, da desencarnação, da traição, né? Da desilusão, enfim, de tudo que nós encontramos dentro desse grande território chamado reencarnação. Porque Deus impõe a reencarnação para todos nós com o fim de nos fazer progredir. Então, estar aqui na vida terrena significa para cada um de nós um grande desafio. É uma oportunidade bendita para que nós possamos crescer e nos libertar, a partir do crescimento, de tudo aquilo que nos aprisiona na retaguarda. Nós, numa casa espírita, estudamos a doutrina espírita para compreender o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita vai nos falar do mundo espiritual, da mediunidade. A doutrina espírita vai nos falar da influência dos espíritos, da nossa vida, vai falar do livre-arbítrio, vai falar para nós dessa presença espiritual, daqueles que nos amam, dos benfeitores na nossa vida. Vai falar também das doenças, que podem ser patrocinadas por presenças espirituais de espíritos enfermos. Vai nos mostrar uma série de questões que fazem parte da nossa vida. Com qual objetivo? Nos consolar, nos abraçar e nos mostrar que cada um de nós temos um projeto que está em franco andamento, que é o projeto da evolução, mas que poderemos, a partir do momento em que aprofundarmos no entendimento desse projeto, verificar o motivo desse projeto, qualificarmos mais o sentido da vida, entender que somos espíritos eternos, que tudo isso aqui que está acontecendo conosco na vida é transitório, é passageiro. Então Jesus, como governador espiritual do planeta, nosso irmão maior, ele está definindo para nós que é necessário caminharmos nessa grande eira, não é? Nesse grande projeto, para que nós possamos chegar naquela condição de nos sentirmos felizes, sermos espíritos felizes. O que na Terra ainda é utópico. Nós aqui temos momentos felizes, mas a grande maioria dos movimentos que nós encontramos aqui são momentos de dificuldades que nos trazem muitas vezes tristezas, decepções, porque o mundo no qual nós estamos inseridos é um mundo ainda que impera a ignorância. Impera aqui aquilo que macula a nossa alma ainda, que é a nossa infantilidade que nos permite vincular com a ilusão. E quando mergulhamos na ilusão, a decepção vem como consequência natural. Então o mundo, esses bilhões de espíritos que estamos reencarnados, estamos o tempo todo diante de possibilidades de escolha e nem sempre as escolhas são as mais felizes. A consequência é natural, porque todas as nossas ações e sentimentos, elas ficam registrados na nossa própria história espiritual. E por isso a vida devolve as nossas atitudes para que, no sentido de nos ensinar
e nos aprimorar para escolhermos cada vez melhor. Por isso que nós estamos na terra. Agora, o que fica de consolo para nós é que, em meio a tanto sofrimento, a promessa do próprio nascimento de Jesus, que esteve conosco, é um grande simbolismo que vem consignar para nós o que vem a ser renovação, vida nova. Porque o Evangelho é uma boa nova, são novas notícias, sempre a apresentar a eternidade que nos aguarda. O que é uma encarnação? O tempo passa numa velocidade tão intensa, e muitas vezes se chega numa idade mais à frente e fala assim, poxa, mas e aí? Tudo voou, aconteceu, agora estou aqui, muitas vezes na mesma condição, não é? Com a mesma forma de ver, de sentir a vida. Quantas pessoas que estão numa idade muito avançada costumam nos dizer assim, puxa vida, mas na minha intimidade eu ainda me sinto com um fulgor dos 30 e eu já estou com 90. Mas o corpo é que não responde, mas a minha mente... E aí, o que vai acontecer? Eu estou sentindo que eu estou caminhando para a desencarnação. O que vai acontecer depois? São indagações naturais que perpassam, por exemplo, a mente de um menino de 15 anos que está assim, e agora? Para onde que eu vou? Qual que é a universidade que eu vou procurar? Que livro que eu vou ler? O que vai acontecer comigo na vida? A incerteza. A incerteza bate na porta de todos, o tempo todo. Porque nós estamos constantemente procurando saber mais, descobrir novos caminhos. É da vida. Muitas vezes você acha que a vida já está toda encaminhada, chega lá na frente, você tem uma surpresa, um diagnóstico do médico, ou o menino que vai mudar de cidade, a família que vai tomar outro rumo, a condição financeira que mudou. São surpresas. Uma crise lá que estourou, que redundou no seu trabalho, você foi demitido. Uma surpresa. Ou quantos espíritos desencarnam sem aquele planejamento prévio e se veem no mundo espiritual e perguntam, e agora? Ou mesmo aqueles que desencarnam a longo prazo, né? Doenças que vão consumindo, a idade que vai chegando, e de repente a incerteza bate na porta, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Se eu desencarnar, não é isso? O presidente lá da Venezuela desencarnou. Quando ele foi intensificar o tratamento dele, eu escutei uma entrevista dele hoje na televisão. E ele falando, intuitivamente, se eu não vencer a morte, que convoquem eleições. Parece até dicotomia, até um paradoxo, né? Ele, né? Um líder assim que... dentro de uma representação de uma fase da humanidade ainda daqueles processos de militarismo, de força, não é isso? Mas convoca a eleição. Parece que ele se liberou de algum karma aí no final. Mas, ou seja, teve uma antevisão. E nós o tempo todo estamos assim. E o Senhor está nos dizendo, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sacudir o pó dos pés é deixar os detritos pelo caminho. Siga no objetivo que a providência divina, a princípio, está colocando para você. Mas é muito importante. É inexcedível, é transcendental que a gente possa, nesse momento, começar a procurar entender melhor os mecanismos para que nós possamos ter claro o real objetivo dos nossos destinos, da nossa vida. Porque vencer a ignorância é dar um grande passo para a nossa edificação espiritual dentro do mundo de nós mesmos. E assim agindo,
o apulpo, a pedrada, a incompreensão, a traição, o xingamento, as coisas que muitas vezes chegam para nós, vinda de almas que amamos, ou de corações que muitas vezes nós julgamos que nos perseguem, passa a ser detalhe, perde o valor. E aí a gente vai observando que as nossas próprias relações se qualificam, vão se qualificar. E aí a operacionalidade do perdão passa a ser notas da caridade, que brotam do fundo do coração, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. Porque onde há amor, há sempre superação. Aonde há amor, sempre há saúde. Aonde há amor, há sempre boa vontade para dar, para servir, para marchar, para orar, para solidarizar, para aconselhar. Aonde há amor, há sempre entrega. Porque não existe amor maior do que dar a vida. Portanto, aonde há amor, há vida. Vida pulsante. A vida que sempre há de assinar um termo que vai consignar a nossa libertação para voos maiores. Sacudir o pó das vossas sandálias, portanto, é uma tarefa, a princípio, difícil. Mas nós estamos entendendo que é uma tarefa imprescindível. Deixe o passado, olhe para frente e opere no presente como uma dádiva de Deus. E assim, nessas reflexões que concluem a nossa atividade da noite, de estudo, de atendimento espiritual, nesta casa que tem nos abraçado com tanto carinho e eficiência no que reporta ao trato dos benfeitores espirituais, nós gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a todos os queridos espíritos que nos tutelaram para estarmos juntos, trocando essas vibrações de fraternidade e de paz. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco, das diversas dimensões espirituais, que possamos, nessas vibrações, suplicarmos a Deus que abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos companheiros de trabalho, que Deus possa abençoar os inimigos que possam existir, que Deus possa abençoar a todos que sofrem pelas ruas, a todos que estão encarcerados, seja nas cadeias do mundo ou encarcerados nas dificuldades pessoais, que Deus possa abençoar os enfermos, os que estão nos hospitais, aqueles que nesse momento se encontram em situações adversas, mas que o Senhor da vida possa abençoar também aqueles que estão felizes, brincando na vida, aqueles que ainda utilizam o entretenimento como a tônica de suas vidas. Que Deus possa abençoar aos nossos dirigentes, os políticos, que Deus possa abençoar os patrões, os empregados, que o Senhor da vida possa abraçar e abençoar aos espíritos que nos amam, que estão conosco nessa noite nos visitando, e aqueles corações que se encontram no vale da dor, das dificuldades do mundo espiritual, que eles possam receber um ósculo de paz, de bênçãos nesse momento. E que o Senhor possa abençoar os religiosos que já conhecem as lições do Evangelho
mas procuram esquecê-las para viver a bel prazer. Que Deus possa abençoar a toda a família planetária, para que esse nosso planeta continue como essa nave bendita que viaja no cosmos, nos oferecendo oportunidades de conhecer cada vez mais as lições do Evangelho, que é o livro divino dos mundos. Muita paz a todos, até a próxima semana, que Deus esteja no nosso coração, nos envolvendo e nos protegendo, para voltarmos para os nossos lares, certos que temos muito que fazer. E a cada movimento do fazer, não tenhamos dúvida, as possibilidades de felicidade irão ganhando espaço, corpo. E assim, nós pedimos a permissão para todos aqueles que são responsáveis pela Casa de Kardec, para darmos por interrompido o estudo da noite. Muito obrigado a todos, até a próxima semana.